Oi, gente! Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre arte rupestre. Essa arte vai falar um pouco sobre a cultura dos povos primitivos, através de imagens ou gravuras marcadas nas paredes das cavernas ou até mesmo em material como osso. Bom, para começarmos a analisar, vamos ver essas imagens que foram retiradas de uma caverna lá no Paraná, aqui no Brasil. Perceba que a primeira imagem nós temos uma tinta vermelha contornando uma figura como se fosse a representação de um animal. Perceba também que esse animal não está com o corpo inteiro e não é rico em detalhes. Não tem olho, não tem boca, por exemplo, não tem focinho, né? É como se fosse uma sombra, digamos assim. É todo pintado, não tem os detalhes, os traços. Então, a gente consegue identificar que é um animal, mas não consegue ter plena certeza de qual animal é. Na imagem do meio, nós temos um ser com o rosto, com os traços indicando como se fossem pernas, e os traços no meio, com outra cor, que seria a cor vermelha, que é a cor que prevalece nas imagens encontradas nas cavernas brasileiras. Então, assim, a gente pode imaginar que seria um ser fantástico, já que a gente não consegue identificar que figura é essa. Já na terceira imagem, nós temos uma imagem formada por sinal geométrico, né? Parece ser um triângulo com os traços ao redor. Então, assim, quando se trata de simbologia primitiva, nós não temos a certeza do que isso significa. Consideramos que seja algo atrelado à crença religiosa desses povos, ou a mitos, enfim. Há coisas que eles acreditavam. Obviamente que esse símbolo tem um significado, mas como faz muitos anos, séculos até, que isso foi feito, então o significado se perdeu no tempo. Não tem como a gente recuperar esse sentido. A este tipo de arte nós chamamos de arte abstrata. Bom, continuando, nós temos aqui no canto esquerdo, se você analisar lá em cima, parece ser uma ave. Considerando que tem o rosto, tem o bico, parece ser a imagem de um animal. Já abaixo, nós temos aqui como se fosse um quadrado e uns riscos. Não dá para identificar exatamente o que é. Na minha opinião, seria uma arte abstrata, né? Já que temos a simbologia de um quadrado, mas não dá para saber exatamente o que é que está representando. Bom, na imagem do canto direito, nós temos aqui um ser com o rosto parecido com uma ave, considerando que ele está com um bico e com um pontinho como se fosse o olho. Mas se analisarmos o corpo desse ser, perceba que ele tem como se fosse a barriga, né? 2 traços para cima, como se fossem braços, e 2 traços para baixo, como se fossem 2 pernas abertas, né, de certo modo. Então é como se fosse uma mistura entre cabeça de ave com um corpo humano. A esse tipo de imagem nós chamamos de imagem fantástica. É um ser fantástico, considerando que esse ser não existe na vida real. Não existe um ser na vida real com o corpo humano e cabeça de ave, né, de pássaro. Então, a arte rupestre, ela tem muito disso. Tem a questão dos moldes negativos, a imagem abstrata, a imagem fantástica, a representação da cultura do povo, a questão dos rituais, da caça, dos animais que estavam envolvendo, a região que estavam representando isso. Então, assim, querendo ou não, a arte rupestre ela vai representar a cultura do povo primitivo que está exercendo esse desenho, que está elaborando o desenho. Bom, e falando em mãos negativo, é isso aí que vocês estão vendo na tela. Isso daqui foi retirado lá da Cueva de las Manos, que é uma caverna que está na Argentina. Perceba que no canto esquerdo nós temos a imagem de várias mãos marcadas na parede da caverna. Essas mãos em negativo eram feitas com uma técnica dos homens primitivos, que eles colocavam a mão sobre a parede e sopravam pó sobre a mão. E aí, quando eles retiravam a mão estava marcada na parede, como vocês podem perceber.
Já a imagem do canto direito, nós temos aí uma mistura da técnica de mãos em negativo com a técnica de pintura de animais, com a técnica da arte abstrata, que são esses traços com marcação, né, de figura geométrica. Então aí é como se fosse uma mistura das técnicas que encontramos na arte rupestre. Aqui é uma outra foto, também da Argentina. Perceba que nós temos acima imagens de animais e abaixo nós temos a representação de um homem e desenhada as mãos. Eles tinham essa prática de gostar de desenhar as mãos. Bom, na continuação nós temos agora uma arte rupestre retirada lá de Portugal, do Parque Arqueológico do Vale do Coa. Perceba que agora a arte rupestre não é mais pintada, mas sim gravada, através de uma técnica chamada de picotagem. Perceba que na imagem abaixo, do canto esquerdo, nós temos a representação de um cavalo. Perceba aqui, ó, a questão da pata, que está riscada, a questão do rosto, né, como se fosse o focinho, a parte de cima imitando a questão dos pelos que ele tinha, mas a gente consegue perceber claramente que é um cavalo, mas não tem tantos detalhes assim. Já a imagem de cima, do canto direito, nós percebemos que é um bovino, mas não dá para perceber tantos detalhes assim. Perceba que desenhou o rosto, né, a questão do focinho, as pernas sem as patas. Reparem que tem muito disso, né, nessa técnica da picotagem. Eles fazem as pernas, mas não desenham o finalzinho da pata. E aí desenhou o rabo também, desenhou outro bovino atrás, enfim. Bom, aqui é um outro exemplo dessa técnica de picotagem, também gravura, mas agora não é na rocha, isso daí é em osso. É encontrado no Museu de Soria, que fica localizado na Espanha. Perceba que é a mesma técnica de gravar a imagem. E perceba aqui, ó, no canto inferior nós temos um bovino riscado. Perceba que é macho, que tem chifre, tem o rabo, mas novamente as patas não foram desenhadas, né? A gente só tem o risco indicando as pernas e só. Na imagem acima, a mesma coisa. Nós temos dois cavalos desenhados. O primeiro cavalo só tem cabeça e pescoço. O segundo cavalo tem um corpo, mas também, ó, a questão das patas e risca até o final do osso e a gente não tem a pata desenhada. E no cantinho esquerdo, pelo risco, eu imagino que seja uma ave, mas aí não dá para perceber com tanta clareza. Bom, para a gente finalizar, eu trouxe imagens da caverna de Chauvet, que fica localizada na França. É uma arte paleolítica também, mas perceba que aqui, nessa caverna, o que me chamou a atenção foi a tinta que prevaleceu foi a tinta preta, ao contrário da caverna lá do Brasil, que a gente viu no Paraná, que os desenhos são pintados a maioria das vezes com a tinta vermelha. Na França, perceba que aqui no cantinho esquerdo houve sim a utilização da tinta vermelha, mas bem suavemente, porque a tinta que prevaleceu foi a preta. Outra coisa que me chamou a atenção nessas imagens da França foi que os desenhos foram pintados com vários detalhes, tá? Perceba que esses animais, eles têm focinho, têm olhos, têm bocas, tem as patas desenhadas, né? Não é só perna, agora é perna e pata, tem rabo. Tem a questão dos traços indicando que eles estão raivosos, que eles estão correndo. Perceba que no canto esquerdo, nós temos aqui os rinocerontes, está desenhada a questão do chifre, está desenhado os traços acima, indicando que esse animal está em bando, né? Então, assim, as pessoas que pintaram isso, pintaram com uma preocupação muito grande na questão dos detalhes. E tem também a diversidade de animais. Tem um cavalo no centro, tem rinoceronte, tem mamute, tem esses animais da esquerda, que eu acho que deve ser um leopardo, alguma coisa desse tipo.
Então, assim, a gente percebe claramente que não é apenas um animal, são vários animais e de várias espécies diferentes. Aqui é uma outra imagem dessa caverna da França. Perceba agora que tem mais detalhes dessa questão ó, do focinho, o olho, os chifres. Foram pintados como se estivessem em movimento, correndo. Então, assim, a gente consegue perceber e identificar o animal com a maior clareza. Bom, gente, aqui foram os sites que eu utilizei para montar essa aula, para minha pesquisa. Caso tenham interesse, deixei os sites aí para vocês pesquisarem. Recomendo vocês entrarem na Caverna de Chauvet, nesse último site, porque o site ele apresenta algumas imagens da caverna e apresenta legendas. Então, assim, ele está bem didático para a gente conseguir entender como foi feito, né, o que representa, quais são os animais. Então, assim, é um site autoexplicativo. O próprio site vai dando zoom nas imagens, a gente consegue perceber os detalhes, entender com uma maior clareza. É bem didático realmente, eu recomendo esse site por conta disso. Espero ter ajudado a todos e por hoje é só.